Sejam bem-vindos a mais um Depois da Aula. Eu sou o Marcelo Gostinin e estou aqui hoje com os 4 Yonkous. Para quem não sabe, são os piratas mais fortes do One Piece. Ah, tá. Eu, Marcelo Gostinin, sou o Obrigado. Shanks, o ruivo, que não tem um braço, mas ele é fadão, então eu sou ele. Tá. A nossa grande mãe, a Big Moon, não Moon de lua, é Moon de mamãe, de Moon. Ah, tá. É a Jujuba. Ê! Ela mora num lugar feito de doce. Tudo, casa, chão, tudo é feito de Perfeito. doce. Minha cara. O nosso querido Kaido, o senhor das bestas, Fencas. Que aí? Eu vou encarar isso como um elogio. Elogio, ele é imortal, é gente boa. Ah, E, beleza. obviamente, nosso querido Barba Branca, o único homem que enfrentou frente a frente Gold Roger Tariq. Gold Roger foi tenso. Por que eu escolhi Ele o Barba nem sabe Branca quem é o pro Gold Tariq? Barba Branca, spoiler, morreu. Agora quem é pirata no lugar dele é o Barba Negra. Olha aí. Tan. As pessoas não têm Mas não é pra falar de com One o Piece nome. que a gente tá aqui, infelizmente. Estamos aqui para falar de um tema sugerido por vocês. Então, se vocês têm um tema, sugiram aí embaixo qualquer tema que vem na cabeça de vocês, que a gente vai escolher o melhor. Se não tiver nenhum bom, a gente inventa um. E Isso. o comentário escolhido aqui é da Soimara Ribas. E ela sugeriu que sobre viagens. Viagens, Pô, olha aí. Viagem. Ju, Que 15 tipo minutos de pra viagem? você. Não, que vai tipo lá. de viagem? Não, vamos lá. Eu vou começar a falar de que a Jujuba começa a contar as viagens dela pelo mundo. E Não. o ouro e as coisas. A Jujuba é miçangueira fake, gente. Ai, como vocês são. Quando eu era criança, Cara, Florianópolis, imagina, no só máximo, desse lugar, Juba, que... Oi? Tarek. Desculpa, foi o delay, mas é que a gente já comentou esse negócio do ouro, aí na hora que a gente comentou agora de novo, eu fiquei imaginando o banheiro desse lugar, né? Se não tinha gente que... Deixa, vai lá, Guaxa. Ok. olha só, você vai limpar os banheiros. Aí quanto é o salário? Não tem salário. Mas o que tu achar é teu. Ai, A que pessoa costuma horror, trabalhar por gente. 2 meses e depois ela monta o próprio negócio. Ai, que horror. Enfim. Sai que é um Ferreiro Rocher, né? Assim, ó. Continuando então. Ok. Ai, que horror, cara. Conta a sua viagem, conta. Fala aí da viagem. Eu até eu entrar na faculdade, o máximo que eu ia era, sei lá, São José, que é a cidade vizinha. Eu nunca tinha ido pra muito longe. Sempre fiquei por lá, minha família toda de lá, eu não ia pra lugar nenhum. Aí eu fui fazer geografia, e pra fazer geografia você tem que viajar pra caramba. Eu fiz uma faculdade da UDESC, que é do estado. Na época, ela tinha bastante dinheiro, não quero entrar em detalhes sobre isso, mas a faculdade tinha bastante dinheiro para gastar. E ela pagou viagens pro pessoal da geografia pelo Brasil todo. Eu conheci Santa Catarina de ponta a ponta, fui pro Rio Grande do Sul, fui pro Curitiba, São Paulo, Minas, um lugar chamado Ipanema, que é uma floresta com macacos e não uma praia, em Minas. Dizem, os habitantes de lá dizem que a Ipanema Praia tem esse nome porque alguém passou lá e achou tão bonita aquela floresta e batizou a praia. Eu acho que eles estão loucos, mas é o que eles contam. Ok. Meu Deus, claro, que floresta bonita. Nossa, que praia bonita. Ah, pode ser o mesmo nome. Na verdade, é tudo quase a mesma coisa, né? Uma praia e uma floresta. Tava entre... a praia seria a praia de Amazonas, né? Ou praia de Ipanema. Ah, não, vamos pra Ipanema. Continua. Ipanema parece mais. Cara, Ipanema é uma cidade, sei lá, com 2.000 habitantes, eu não lembro exatamente, tô chutando, mas era muito pouco. Era tipo, tinha um médico só a cidade toda, ele era prefeito também, uma enfermeira, que era uma senhora que andava de bicicleta, as pessoas andavam de bicicleta na pracinha pra tentar conhecer outras pessoas, que eram sempre as mesmas 10 pessoas, né, que estavam andando na pracinha, mas eles tentavam. Era o Tinder da época, era a pracinha andar de bicicleta de um lado pro outro. Isso era o que acontecia. Mas assim, uma cidade bem legal, uma comida bem louca. Sim, era o match. Né? O pessoal dormia de porta aberta, assim, foi uma viagem bem bacana. Uhum. O problema foi que levou dias, a gente foi de ônibus, né? Ninguém tomou banho. Foi Que beleza. bem tenso essa parte. Ok. Como assim ninguém Meninos, tomou banho? viagens? Tem banheiro no ônibus, cara. Não depois da primeira hora de viagem. Mas o banheiro do ônibus deve tomar banho, é só pra fazer o número 1 ou 2 ou 3. Ai, meu Deus. Meninos, viagens, vocês?
Ju, eu sei que você quer falar, vai em frente. Não, na verdade, Delay. olha só, na verdade, eu vou contar uma viagem, eu vou contar um caos de uma viagem aleatória que eu fiz para Campos do Jordão. Olha aí vocês, achando. O Jujuba Nacional, humildona pelo aqui. menos. É, porque você Nacional, foi tá? pobrinho, né? Ah, Olha aqui, Campos do Jordão. Cara, o pessoas, Jordão só me tomem lembra cuidado. aquele apresentador, né? Daquele programa Não sei. Snob, sei lá como é que era o nome daquele programa. Aquele cara que vivia Amaury indo pra Júnior. Campos de Jordão. É, isso aí mesmo. Ah, é? Ah, Sim. não, olha só. É muito Encontrou ele lá, Ju? Não, mas eu vou contar Olha uma que eu coisa achei muito que interessante. Juba, fale de seus projetos para este ano. É, né? Tipo, o Aí a quê? pessoa fala, eu tô estudando alguns papéis. Não, ela tá desempregada, ninguém quer ela. Ela tá lá só pra aparecer. Não, pois é, tô fazendo uns projetos pra internet, né? Enfim, não, olha só, estava eu indo para Campos do Jordão. Então, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês olharem num site de viagem, sabe? Tipo, um hotel que parece bonito. É que na minha época não tinha essas coisas de Na TripAdvisor, minha época, esse velha, monte de imediatamente. site. Velha, cara, velha, sabe? Eu sou da época que se chamava internet de internet 2.0. E isso era uma novidade. Então vai vendo. Ok. E foi nessa época que eu viajei. E aí a gente viu no site, tipo, site tosco em HTML, umas fotos muito bonitas e tal. Nossa, vamos, vai ser muito legal. Chegamos, era Páscoa, era o feriado de Páscoa, fomos uma galera. Chegamos lá, aquele, tipo, à noite, e era assim, fica a 7 quilômetros da entrada da cidade. A gente falou, perto, né? Tipo, quase no centro do... Não, era 7 quilômetros da entrada para baixo, para serra. Era um negócio no meio da serra. Daí, chega, né, sei lá, 11 horas da noite no lugar, ninguém sabia onde era a bodega do hotel. Pegamos um táxi, descemos a serra de novo, chegamos no bendito, no famigerado do hotel, e ele parecia um hotel de terror. Tudo rangia, ele era todo de madeira, e veio um homem, eu juro pra vocês, que ele parecia o Quasimodo, com uma lanterna do lado, assim, sabe? Tipo, tudo escuro, e o cara... Lanterna, minto, uma lamparina, tipo... E ele, eu vou levar vocês pro aposento de vocês. Tipo, Sério? e foi assim? andando meio mancando, eu juro. Ele foi andando meio mancando, assim, aí ele olhou, e a gente morrendo de fome, imagina, tipo, a gente falou, beleza, vai chegar no hotel. Jujuba, tá chegando gente, depois você me conta. É isso que eu tô falando. Cara, eu juro, eu achei que eu fosse morrer. Só pra resumir a história, a gente entrou no lugar, tipo, era Páscoa, então todo mundo tinha ovo de Páscoa na mochila. E aí a gente entrou no lugar, aí beleza, fechou a porta, um ficou olhando, né, pro outro, meio, nossa, que bad, esse cara é muito estranho. Aí o cara abriu a porta com tudo, assim, falou, e tranca a porta, viu? Foi fechando assim, tipo, olhando pra gente, sabe? Juro, a gente empurrou tudo que a gente podia pra porta. A gente empurrou, tipo, o guarda-roupa, a cômoda, botou uma cadeira, assim, e aí jantamos todos os ovos de Páscoa que a gente tinha. Tipo, foi medonho. Então, pessoas, pesquisem muito bem e vejam as opiniões antes de procurar. Porque, sério, eu não dormi naquela noite. Que bizarro. Hoje, se tu for procurar esse hotel, tá lá, excelente para quem gosta de aventura. Isso. Ou coisas de terror, sabe? Tipo, e o cara falava assim, a moça do café não veio ainda. A moça só vem amanhã. Porque vocês vêm hoje, e aí a moça vem amanhã. Tipo, nós éramos os únicos do hotel todo, sabe? Tipo, cara, que terror. Que trash. Mas, enfim, experiências divertidas para se contar. Olha só, Jujuba viajou internacionalmente. Fencas tem 1 bilhão de viagens internacionais também. É outro chique. 3. Tarek, tu já foi pra fora do país? Não. Nossa, Nunca? Tem alguém do Tarek, porque eu quem já deu contei a um história pulinho no milhões de Paraguai e vezes. voltou assim? Eu fui até a Argentina, fiz xixi e voltei. Essa história é boa. Porque, assim, viagem de faculdade, a gente foi conhecendo todas as cidades do estado, incluindo passando por Chapecó, na época eu não conhecia o Silmar, né? A gente foi em todas as cidades, e daí chegou num lugar chamado Paraíso, se não me engano era Paraíso, que era uma cidade que tinha uma fábrica que tinha fechado, então sobrou lá só quem estava aposentado. Porque as crianças foram com os pais e os pais foram procurar emprego em outra cidade. Cara, a cidade assim, tipo, a igreja fechada, escola fechada, e os velhinhos olhando pra estrada que não tinha nem pessoas pra eles falar mal porque as pessoas foram pra outra cidade. Meu Deus. Naquela hoje deve estar um paraíso, gente. Naquela época que eu fui, tava meio estranho lá. E daí na divisa, aí era divisa com a Argentina. De longe tu sabia que lá era Argentina e que lá era Brasil. Porque na Argentina era uma floresta gigantesca, no lado do Brasil era um pasto.
Tipo, os caras desmataram tudo que tinha do nosso lado e do lado da Argentina ficou. Que triste. Claro. Tinha um posto da polícia que também estava abandonado. E uma ponte que tu podia ir pra Argentina e voltar. Aí a gente tava lá do lado do Brasil e tal. Eu disse, e do outro lado da ponte tinha uma placa escrita: Bem-vindo à Argentina. Uhum. Eu tava muito apertado e do lado do Brasil, eu repito, ou eu fazia xixi no posto da Polícia Federal, o que eu acho que não é uma ideia muito inteligente, Nunca. mesmo não tendo ninguém ali, eu não queria arriscar isso, ou eu tinha que ir lá pro outro lado, porque o banheiro, imagina, eu fui de um ponto de Santa Catarina pro outro com adolescentes. Vocês imaginam como tá aquele banheiro, então eu, ok. Delícia. Aí o pessoal começou a caminhar e foi até o meio da ponte olhar o rio, eu aproveitei, atravessei a ponte, fui até o lado argentino, fui atrás da placa Bem-vindo à Argentina. Uhum. Não fiz na placa, gente. Eu respeitei a placa, fiquei de costas pra ela, mas a placa Boa. cobria parte de mim. E daí eu soltei ali e voltei pro Brasil. Depois eu fui uma segunda vez pra Argentina que a gente foi bater foto naquela placa e eu fiquei meio longe da placa. Pra ter Ok, certeza. né? Aquele risco oxidado lá, vocês já sabem o que foi. Foi. Isso me lembra de uma dessas viagens, antes de a última história minha, da gente tá andando, fazendo saída de campo de geografia, olhando coisa, olhando pedra e pá, rocha, o certo, né? E Sim. daí tinha uma menina que era veterana nossa querendo pagar de fodona. Ah, porque um jeito de saber se a rocha é ácida ou não, ela limpou assim com a mão e botou a língua na rocha. Pra saber a acidez, e foi explicando. Aí o professor, se eu fosse tu, eu não botava a língua nessas rochas aí, não. Ela, por que, professor? São venenosos, radiativos, sei lá o que ela falou. Ele falou, não, porque isso é um canto. Então o que tem? As pessoas fazem xixi nos cantos. Ai, Eita, cara, pô. ok. Ui, Desculpa. ui. Bom, já que estão só com histórias um pouco de bad, de viagens ou coisas inusitadas, vamos então É, tipo eu que uma vez viajei e tive alergia, cara. Foi louco. Pois é, né? Enfim. Viagem internacional, uma das 3, eu só viajei 3 vezes pra fora, Guaxa, não faço Pra quais milhões de lugares? vezes. Foi pra Argentina, que é o que Dubai? eu vou citar. Não, Doha e África do Sul. Ok. Enfim. Você o só quê? vai em países Você falou? sem ar? É isso? É, Você tá começando o Atlas pelo ar? O Fegas tem o plano de conhecer todos os países do mundo. Ele começou pela ordem alfabética, né? exatamente, Ele exatamente. já tá marcado a Azerbaijão pro final do ano. Mas enfim, eu tava na Argentina com a minha digníssima esposa. A gente nem tava casado na época, a gente tava namorando. Bom, já noivo, né? A gente tava pra casar. Mas chegando lá, eu resolvi trocar o dinheiro na própria Argentina. Não quis trocar dinheiro no Brasil porque eu tava achando a taxa de câmbio muito ruim pra gente, né? E aí eu sabia que lá dava pra arranjar e tinha já ouvido falar na famosíssima Calle Florida, que é uma rua de câmbio paralelo na Argentina. Não de Tem moeda certeza falsa. que não é de Que é o Cruz que Vermelha? vale, na verdade, né? Exatamente. Porque lá na Argentina, agora deu uma Não, como é que é o nome da rua? Como é que é o nome da rua? Calle Florida. Sim, Rua das eu Flores, né? conheço. Então, assim, fica no centro da cidade e tal, tem um monte de comércio, e se você passeia por lá, imediatamente você vai ouvir milhões de caras, câmbio, 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 dólar, real, sabe, o Cara, tempo todo. Jamais. E aí eu tava lá com a Amanda, a gente foi passeando pela rua e tal, ouvindo, e ia falando com alguns caras que eles iam dando a cotação, né? Eu não lembro mais quanto é que era a cotação, mas era tipo 1 para 10, era um negócio bem pra dólar, né? Não pra real. Tu tava trocando dinheiro numa feira. Eu tava trocando dinheiro na Calle Florida, que tem esse intuito. Até que a gente pegou uma cotação que tava muito boa. Mas assim, era centavos. Hoje eu vi assim, puta que idiota, por que eu fiz isso? Podia ir no primeiro, muito mais tranquilo. Mas não, a gente andou um bocado, mas também acabou andando por tudo mais. E pra piorar, eu, como bom viajante, tava com a camisa do Brasil. Camisa do Brasil pronto. no meio da Argentina e tudo mais. Cara de turista, eu já não tenho essa cara de turista, né? Enfim. E aí fui com o cara, não, vem comigo. Fui, tá, tudo mais. E aí ele entrou num prédio tipo um sobrado de... Que erro. Sobrado século XIX, sabe?
Aí a Amanda já me olhou com aquela cara de, ok, isso não está certo. Eu falei, não, deve ser aí dentro. Aí a gente foi entrando, e aí logo no início tinha aqueles elevadores de porta pantográfica, de um aspecto Ih. que ele é do tempo de que foi construído o prédio, ou seja, ele era... Gente, não dá nem pensar que eu vou num lugar desse. E aí ela me olhou, ela apertou O a minha assessorista mão. é aquele, o Quasímodo da Jujuba, né? Foi É, isso. isso. Aí ela apertou a minha mão assim, do tipo, e olhou assim, assustada. Eu, não, vamos tentar. E vamos lá, fomos pro segundo andar. Eu, ela e o cara, um gordinho argentino. Aqueles caras que ficam com a barriga de fora, sabe? Que não estão se portando com nada e tudo mais. E ela assim... Eu nesse momento. Não. Mas aí a gente andou, chegou no segundo andar desse sobrado esquisito, um monte de porta fechada, janelas meio sujas e tudo mais. Nessa hora eu comecei a ficar assustado. Até lá eu tava tranquila. Nesse Falou, momento, meu rim. exatamente. Meu Eu rim. falei, cara, eu comecei a pensar, a gente pode morrer aqui, a gente vai virar estatística daqueles, não, sabe, turistas brasileiros são mortos no exterior, entendeu? É, cara, E, que caraca, ideia. onde é que a gente vai? Até que ele chega e a gente entra, ele abre uma dessas portas e eu vejo a porta, era tipo um cubículo, de um lado, com uma parede bem no meio, uma porta trancada e do outro lado da porta, assim, um cubículo, uma porta e do lado da porta uma janela como se fosse de banco antigo, que tem a grade assim entre o bancário e você, sabe? Então você fala, eu falando, caralho, o que é isso? Onde é que eu tô? E aí eu olho assim, do outro lado do cubículo, tinha tipo uns caras separando dinheiro. Aí eu falei, cara, eu tô tipo num lugar de jogo do bicho da Argentina ou do tráfico, sei lá. Eu não sei onde é que eu tô no centro da Argentina e eu vou ser morto aqui, meu Deus e tal. Até que a pessoa me perguntou quanto é que era e tal. Aí eu fui falando lá em espanhol com elas, trocando. E aí na hora que demorou pra pessoa me atender. E aí, na hora, aí eu falei, Amanda, tá aqui falando, na hora eu falei, amor, desce, amor, ela desceu, assim, do tipo, eu vou ficar lá embaixo. Aí eu falei, se eu demorar 10 minutos, sai correndo pro consulado, porque eu tava muito assustado e ela também. E aí ela contou que lá embaixo ela ficava andando de um lado pro outro, olhando pra cima, quase chorando, e eu lá, assim... com cara de tranquilo e me tremendo por dentro. Até que a pessoa foi lá, trocou todo o meu dinheiro e foi embora. E não aconteceu nada, eu não fui estuprado, nem nada, foi tudo certo. Mas enfim, pessoas... Não façam isso não também, façam pessoas. isso. Depois a gente foi assaltado por um trombadinha num outro lugar. Mas, enfim, mas foi legal a viagem, apesar disso tudo, foi uma viagem divertida. Nossa, eu imagino. Me E senti você, em casa, Tarek? foi assaltado um trombadinho e tudo. Imagina se eles fossem comprar drogas, meu Deus, e se era só pra trocar o dinheiro. Né? Ai. Enfim, 17 minutos já, gente, desculpa, me empolguei. Tarek, tempo extra, conta uma história, vai. Eu tive alergia a camarão uma vez. É isso, pessoal. Eu fui pra casa dos meus amiguinhos em São Paulo. E lambeu um prato de camarão. Ok. Tchau, pessoal. É isso. Faça as coisas até o fim, pessoas. Valeu. Viva a perigosa.